Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos prontos hoje para a nossa quinta lição sobre a criação de filhos de idade 2 a 3 anos. Então, na primeira lição, nós falamos sobre filosofias de ensino, a maneira que as crianças, a aproximação de como nós devemos educar, ajudar nossos filhos a aprender. Na segunda lição, a gente falou sobre as diferentes tipos de instrução, diretivo, restritivo, e também, será que a criança tem capacidade de entender o certo e errado? Na terceira lição, a gente fez uma introdução sobre as 4 áreas em que a gente quer ajudar nossas crianças na prática desenvolver. E nós usamos Lucas capítulo 2 e versículo 52 como nossa base, como Jesus Cristo desenvolveu. E ele desenvolveu mentalmente, fisicamente, espiritualmente e socialmente. Então, nós estamos dividindo as coisas que a gente quer passar para vocês e como a gente quer ajudar nossas crianças a desenvolver e, no mesmo tempo, ajudar eles a aprender, obedecer e respeitar a autoridade. A idade de 2 a 5 anos é super importantíssimo neste assunto de ajudar eles a desenvolver respeito para a autoridade. E esta série realmente é uma nova série sobre a criação dos filhos de 2 a 3 anos. Essa é a parte prática. A gente já deu um lado teórico, que falou muito sobre como educar, como disciplinar, como corrigir nossos filhos. Então, a gente está querendo colocar essas coisas na prática. E nós começamos a última vez, a 4ª lição, com a área de habilidades mentais. E a gente falou sobre aprendizagem da criança, que a gente deve aproveitar desta época porque eles estão aprendendo muito, parece que não, mas muito sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre suas próprias emoções, etc, etc. E hoje a gente vai falar sobre certas áreas, vamos dizer, problemáticas. O que a gente faz com a curiosidade das nossas crianças? Como a gente pode ajudar eles? E a criança sempre está nessa faixa de idade, está sempre entrando em encrencas, não? Ele quer mexer com tudo, ele quer jogar as coisas, bater nas coisas, ele quer esvaziar coisas, um monte de coisas que ele quer fazer, para satisfazer sua curiosidade. Geralmente não é de maldade. Para nós, a gente fica irado, porque está nos perturbando. E a gente não sabe como ajudar ele nesta área de aprendizagem dele, de satisfazer a curiosidade dele. Então, os pais têm uma grande responsabilidade nesta faixa de idade de ajudar as crianças a crescer mentalmente, etc. Vamos orar. Nosso Deus, nos ajuda hoje para entender como a gente pode ajudar nossas crianças, filhos, de crescer saudavelmente na maneira de satisfazer sua curiosidade e em tudo isso
respeitar a autoridade, ajuda-nos de fazer as coisas de tal forma que a gente não perca o coração do Filho. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira coisa que a gente quer mencionar é que a criança, nessa faixa de idade, ele quer mexer com tudo. Ele quer tocar em tudo. Ele quer experimentar tudo. E esse leva para muitos problemas. Ele quer verificar o ventilador. Está fazendo um som esquisito. E às vezes ele quer tocar nela. Ele quer tocar no fogão. Então muitas coisas são perigosas. Ele quer mexer com o controle remoto. Ele quer ligar isso. Ele quer mexer com tudo. Ele está aprendendo. E nós devemos guiar ele em tudo isso. Então, como a gente pode fazer isso quando ele quer mexer com tudo? A primeira coisa é ajuda ele a aprender como tocar nas coisas. Coisas devem ser diferenciadas. São certas coisas que a gente pode pegar e mexer e manusear sem problema. Mas são outras coisas que são delicadas. Outras coisas que a gente precisa tratar com cuidado. E esse processo realmente pode começar bem antes que eles começam de andar. Com meus filhos, eu gostava de, quando a gente estava andando fora da casa, no quintal, na calçada, a gente foi para um parque, a gente foi para um lugar, carregando eles no braço, eu deixei eles tocar nas coisas. Eu mostrei coisas para eles. Este banner, este propaganda, é bonito, o que é isso? Até eu deixei eles, peguei a mão deles e ajudei eles com o dedo deles tocar nas coisas. Eu levei eles para a árvore para ver os flores. Essas foram coisas que era bonito. Era ser tocado com delicadeza. Então eu passei o dedo deles naquela folha e falava bonita, bonita. E largou a mão. E eu queria ver se eles iam tocar com o dedo ou queria mais pegar. Se eles começaram a pegar, então eu segurei a mão bonita e deixei eles tocar levemente. Mesma coisa com flores. Para satisfazer a curiosidade deles. Eu tinha os enfeites, as coisas em casa que você não quer que a criança mexa com eles. É coisa bonita. São certas coisas que é frágil. Quer dizer, eles não podem tocar nesses. Podem olhar. Talvez na sua mão, eles podem passar o dedo, mas é frágil. Não pode tocar nela. Então, a gente precisa ensinar eles que são certas coisas em que eles não podem tocar, certas coisas em que eles podem, mas com delicadeza. E certas coisas eles não devem tocar simplesmente porque eles iam estragar, fazer alguma coisa errada. Eles não devem tocar no controle remoto. Não pode tocar no celular. São certas coisas que eles não devem
tocar. E a gente falou sobre isso nas lições anteriores, no outro grupo, como ensinar não. Então, eles devem já saber o não. Então, nós devemos ensinar eles, está querendo mexer com as coisas, tocar nas coisas, não está errado isso em si, mas nós devemos guiar eles, ajudar eles. Eles devem entender que, como eu falei sobre os ventiladores, perigoso, pode machucar. Então, nós devemos também fazer essas limitações bem claras e constantes. No início, muitos pais deixam a criança brincar com o celular, o controle remoto. Mas logo eles percebem que está usando, trocando o canal, ligando a televisão, quando não deve ser ligado, etc, etc. Então, uma vez fala não pode permitir a criança de fazer outra vez. Então, deve ser limites. Nós devemos dar oportunidades para eles aprender, como eu falei, passando o dedo. Eu lembro que um Natal, a gente tinha toalha de mesa muito bonito, minha esposa tinha feito, era feito de árvores de Natal e tem essas coisas bonitas, esqueci o nome deles, mas que redondo, bem, enfeite, pequenino, mas bonito, colorido. E essa toalha de mesa caiu até o chão. E nós tivemos crianças, pelo menos uma criança, que estava engatinhando. E eu sabia que ele ia ser atraído a isso, eu podia ver ele arrancando nisso e causando coisas cair no chão. Então, a gente colocou a toalha de mesa, eu levei ele lá perto, sentei no chão, o chão ao lado dele, eu peguei a mão dele, falei, bonito. Eu deixei ele sentir, eu queria ele ver e satisfazer a curiosidade dele, e a gente não tinha nenhuma dificuldade depois disso. Então, dá ele oportunidades para tocar, dá ele oportunidades para explorar. Não tem nada errado com isso. Às vezes, a gente pode usar algumas substituições. A Maia está fazendo, organizando o que ela lavou, a roupa. E tudo está bagunçado. E ele quer tocar, ele quer ajudar. Bem, dá ele algumas toalhas, algumas coisinhas, para que ele pode sortear, que ele pode dobrar. Ajuda ele, deixe ele ajudar você. Nós devemos dar oportunidades e guiar ele no caso de mexer. Só de sempre, não toca, não. E só falando rude e tentando de segurar a criança para não tocar. Não, às vezes, se ele não obedece nosso não, então ele deve ser corrigido. Então, outra coisa, ele quer esvaziar as coisas. Ele vai no quarto e tem uma gaveta cheia de roupa sua e ele quer tirar tudo lá.
esvaziar. Ele quer saber o que está dentro daquela coisa. Ele não está sendo mal criado, mas não mal. Está querendo conhecer as coisas. Então, a gente pode ajudar ele a entender que precisa ter cuidado com essas coisas. Podemos oferecer a eles oportunidades para esvaziar as coisas com o nosso guia. Talvez ele pega uma caixa de brinquedos e joga tudo no chão. Bem, nesse caso, sempre deve ter o jogo de colocar de volta. Ensinar ele, se você esvazia alguma coisa, você precisa colocar as coisas de volta. E não sempre falar, coloca todas essas coisas de volta. E a gente vira as costas e logo a gente veja que ele não está guardando, ele está brincando com eles. Ou ele tem guardado metade. E tem coisas espalhadas no quarto inteiro. Talvez está sentado em cima de alguma coisa que eu não percebi. Então nós temos de ensinar ele. Quando ele acha que tem todo guardado, é para ele ficar em pé, olhar em todo o local e ajuda ele a saber não jogar, mas colocar bonito, de maneira certa. Então temos de ensinar ele como fazer isso. E no início deve ser um jogo. Vamos aprender a guardar as coisas. Eu vou mostrar para você quem pode guardar mais rápido. Você não precisa ganhar nesse. Porque se você vai muito rápido, ele começa a jogar. Você não quer que ele aprenda a jogar as coisas. Mas pega coisa, ganhei de você, coloquei um. E ele coloca dois, então, brinca com ele. Não é uma ordem, você tem de guardar as coisas. Torna-se isso uma coisa gostosa, se é possível. Então, nós devemos ajudar a criança a aprender se vaziar as coisas, ele tem de colocar tudo de volta. Às vezes, a criança tem a maneira de abrir a geladeira. Então, esse deve ser um não. Não é para abrir. Bem, se ele quer ver, você pode abrir para ele e mostrar o que está dentro. Mas ele não deve ter permissão de abrir. Se desobedece, então nós devemos usar os princípios que a gente viu em lições anteriores. Ele deixa cair as coisas. Esse é famoso, a criança comendo, ou está sentado na sua cadeira e ele deixa a colher cair no chão, ou até comida. Não deve ser permitido deixar comida cair. Mas caiu talvez por acidente. Tudo bem, você levanta e coloca de volta. Daqui um pouquinho, cai de novo. Ele quer deixar ver o que está acontecendo. Agora, se está na mesa, ou na sua cadeira especial, então você pode apenas dizer, acabou, não tem mais. E se ele começa a chorar, lembre-se, como a gente ensinou, eu posso dar a você razão para chorar. Então, ajuda ele nesses. Não, acho que não ensinou essa ainda. É uma lição que eu tinha preparado, mas não tinha dado. Mas, então, ele quer saber
as coisas reagem quando caem. Se você coloca ele no chão, coloca no objeto na sua mão, okay, pode ver como cai. Então, logo, ele perca interesse neste. Se ele está sempre jogando chupeta no chão, então não tem mais. Pega. Então nós devemos ajudar nossa criança a saber que não é para jogar as coisas. Talvez ele tenha hábito de jogar coisas. Jogando em si não tem problema. A gente precisa ensinar ele como jogar. Tem coisas certas para jogar e outras coisas erradas de jogar. E nós podemos satisfazer ele com bolas diferentes, experiências diferentes. Deixe ele jogar fora de casa. Se está dentro de casa, então só pode jogar por mão baixa. Se ele levanta a mão assim, não. E também a gente só mão por baixo. Se ele quer jogar por cima, a gente acha que levemente ele acerta, tá tudo bem, mas às vezes ele começa a jogar com força e a gente reage, ele gosta dessa reação. Mas nós devemos ensinar ele de jogar, desenvolvendo sua capacidade, mas não com força. E às vezes, se ele jogando por mão abaixo, não sei se a termo certo isso, mas se ele perde o controle e não chega em nós e quase bate em alguma coisa, ok, a gente precisa parar aqui, a gente está ficando perigoso. Então, ajuda ele de desenvolver seus músculos. Ele pode jogar, mas deve ser guiado em tudo isso. Então, outra coisa, ele quer subir nas coisas. Não, esse é o desenvolvimento motor dos músculos. Ele pode subir. Não, quando é pequenino, a gente precisa estar perto dele. Mas ele deve aprender que nunca sobe em cima dos móveis. Ele não fica em pé no sofá, na cadeira, no patrono. Ele nunca fica em pé na cama. Como é gostoso a criança pular em cima da cama. Mas tantas camas têm sido quebradas. Tantas vezes a criança tem perdido o equilíbrio, tem caído, machucado-se, tem quebrado a poltrona, alguma coisa. Então, ele deve aprender a não subir nas coisas. Mas a gente pode ajudar ele no quintal, com árvore, talvez tem alguma a pilha de alguma coisa, e ajuda ele subindo escadas, tendo curiosidade. Ele precisa segurar sua mão. E quando está aprendendo sozinho, a gente deve ter cuidado de estar com ele. Mas deixa ele subir nas coisas certas e não nas coisas erradas. Em tudo isso, mais uma vez, a gente está querendo ajudar a criança sem desenvolver-se, sem desenvolver suas capacidades mentais, aprendizagem,
Ele quer saber como as coisas mexem, como as coisas soam quando cai no chão, etc. E a gente deve tomar tempo para ajudar nossas crianças. Sim, eles tendem a aprender o não, e a gente deve voltar, não sei, no último série, eu não me lembro, foi talvez perto da lição 12, 13, por ali, eu não me lembro exatamente, mas aprendendo de ensinar nossos filhos não, é muito importante isso. Na próxima vez a gente vai terminar essa área do desenvolver as habilidades mentais, satisfazendo a curiosidade deles. A gente sempre deve fazer essas coisas numa maneira com amor e paciência, porque senão a gente pode facilmente provocar nossos filhos a ira e perca o coração deles. E a gente está querendo o oposto. Nós estamos querendo manter o coração dos nossos filhos e ajudar eles a nos obedecer, nos honrar, porque é muito importante para o futuro deles. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por esse privilégio que nós temos para ensinar um pouquinho mais sobre como ajudar nossos filhos a desenvolver. Pedimos que o Senhor nos ajude a saber como colocar na prática numa maneira que vai ajudar nossos filhos e numa maneira que vai honrar e glorificar o Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe.